Nesse vídeo, nós vamos ver como Deus trata a Israel. Israel, o povo que Deus os tirou da terra do Egito, das mãos de Faraó, enquanto eram escravos. Levantou Moisés tirou aquele povo, com o braço forte que Deus o deu, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto, depois atravessando o Rio Jordão e chegando em Canaã. E Deus os chamou de a menina dos meus olhos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Israel, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, menina dos olhos. É assim que Deus trata a Israel. E ele fala que ela era criança, ela era menina, ela era bem simples, e Deus a tirou e trouxe nos seus braços para ele. E ela vai se tornar uma mulher formosa, uma mulher bonita, e Deus vai entrar em matrimônio, em casamento. E ele fala um pouco assim, Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16, no versículo 7 e 8, ele diz assim: Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudeza. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. Percebeu aqui uma ideia de um casamento? Viu desde pequena, passou, viu, acompanhou, protegeu, entrou ali em aliança, um casamento. Deus, o marido, e Israel, a esposa. É assim que Deus trata o povo dele. Percebemos isso. E esse casamento vai durar por um período bem longo. Depois esse casamento vai ser desfeito. Talvez você não tenha prestado atenção nisso. Mas o que aconteceu com o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus? Esse povo adulterou contra Deus. Deus os perdoou uma vez, duas vezes, três vezes. Deus chamava o arrependimento e esse povo foi multiplicando sobremaneira o adultério contra Deus. Foi pecando mais e mais, adulterando com outros deuses. Aí ele fala no versículo 32 e 33 do mesmo capítulo, 32 e 33. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente, e todos os teus amantes os fazes para que venham a ti e todas as partes adulterar contigo. Deus fala, olha, você está adulterando. E aí Deus fica muito triste, porque esse povo que Deus teve o tamanho paciência, lembra quando eles ficaram por 40 anos no deserto? 40 anos. Receberam a comida que veio dos céus, o maná. Recebeu codorniz no lugar da carne, porque reclamaram que no Egito era melhor. As suas sandálias nunca envelheceram. As suas vestes não envelheceram. Então a gente percebe que Deus estava protegendo. Queriam a água fria, uma pedra os seguiam. E era Jesus. Paulo falou sobre essa pedra, que está na carta aos Coríntios, capítulo 10. Também uma nuvem os cobria, porque no deserto o sol é escaldante. Aquela nuvem acompanhava 40 anos, tentando ensinar. E esse povo, que era a menina dos olhos de Deus, agora se tornou uma prostituta e prostituía com tudo enquanto é deuses de outros povos. E Deus mostrou repúdio. Deus não ama o repúdio, mas Deus repudiou. Esse tipo de separação
nós encontramos um pouco mais falando que Deus comenta que você não é mais minha esposa. Se fosse a minha esposa, estaria comigo. Então, Deus vai repudiar. Oséias capítulo 2, vê se você vai comigo para Oséias capítulo 2, e veja que interessante a forma que Deus colocou para que o homem pudesse ficar perto dele. Mas essa altura do campeonato, um dos profetas menores aqui, Oséias capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: repreendei a vossa mãe, repreendei-a porque ela não é mais minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as tuas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Deus está falando agora como marido e mulher. Você não é mais minha esposa. O seu adultério causou a nossa separação. Por isso eu estou repudiando você. Estou repudiando. Então essa forma de repúdio que Deus está fazendo, Deus está tirando da frente dele. Vamos entrar em 400 anos de silêncio agora, entre 580, 400, até chegar a Cristo, os anos de silêncio. E aí chega Jesus. Chega Jesus e a gente começa a olhar para a pessoa de Jesus e ver como está falando. Por quê? Deus vai nos ajudar um pouco mais a entender. Hebreus capítulo 8. Vá comigo para Hebreus capítulo 8 e confira comigo estes assuntos e veja como Deus já estava pensando em uma nova aliança, em um novo casamento. E aí você vai entender qual a razão desse vídeo e por que nós estamos empenhados em mostrar para você hoje. Hebreus capítulo 8, no versículo 7, ele diz dessa forma: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. Aí ele diz claramente, que, e de fato, repreendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não os atinei para eles, diz o Senhor. Ele está dizendo isso por quê? Porque eles quebraram, Jeremias 31, 31. Eles adulterou e Deus repudiou. Então, a menina dos olhos não é mais a esposa de Deus. Não é mais a menina dos olhos. Aí, através do profeta Jeremias 31, 31, ele fala que eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança. Essa nova aliança é na pessoa de Cristo. Entenda bem isso. A nova aliança, ela está na pessoa de Cristo. E a gente percebe isso, que ela foi feita no sangue de Jesus. Mateus capítulo 26 ajuda um pouco a gente a compreender que essa nova aliança feita no sangue de Jesus é para todos os povos, mas para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e fica dentro do evangelho que ele revelou. De outra sorte, você não faz parte da família de Deus ou da segunda esposa de Deus. Porque a primeira ele já repudiou, a primeira já, mas agora ele vai fazer um novo casamento. E o evangelho se espalhou para todos os povos. Graças a Deus chegou até nós, aqui no Brasil. O evangelho chegou até aqui. E nós temos ele em mãos, para que a gente possa examinar e ficar dentro dele. E fazer parte dessa nova aliança, do segundo casamento de Deus. Ele fala no versículo, Mateus 26, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Você percebeu que o sangue dele foi derramado em favor de muitos, não de todos.
Por que não de todos? Porque não são todos que querem Jesus como Senhor. Não são todos. Muitas pessoas têm as suas religiões, praticam os seus credos, os seus rituais, porém os ensinos de Jesus ficaram longe. Ele fala que esta nova aliança feita no seu sangue, ela é nova. É um novo conceito que Deus está fazendo com o povo. Porque aquele lá atrás, Deus quebrou ele repudiou aquela mulher. E agora está fazendo um novo casamento. Aí nós encontramos aquela maravilha das palavras de Jesus que diz: Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E Ele deu todos os adornos para que a igreja possa se apresentar perante Ele, toda adornada, como uma noiva no dia do seu casamento. Vai até o cabeleireiro, vai a pessoa para arrumar e faz todos os enfeites, porque ela gostaria de chegar diante do noivo, que vai estar lá em cima esperando, ela chega toda adornada e bonita para o noivo. Então, a igreja que Jesus comprou com seu sangue, ela pertence a Ele. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele comparou isso com um casal. Efésios capítulo 5, ele fez a comparação com um casal que eu acho riquíssimo o apóstolo Paulo quando faz isso, porque ele demonstra que algo que nós sabemos o que é. Efésios capítulo 5, no versículo 22 a 28. Efésios capítulo 5, 22 a 28. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Ele diz assim no 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Como é que Cristo alimenta a igreja? Com as palavras do Evangelho. É assim que ele alimenta a igreja. Então, uma igreja, para ser verdadeira igreja, é alimentada através do Evangelho. Não com fábulas ou piadinhas inventadas, onde muitos homens hoje estão ocupando o púlpito para fazer graça para a sua plateia. Isso não é o Evangelho puro. Se você é uma pessoa sincera perante Deus, seja sincero e honesto na hora de transmitir as verdades de Deus. Jesus ensinou o Evangelho. Nós aceitamos Ele como Senhor. E nós somos servos para continuar proclamando o Evangelho a outros corações. Por isso ele diz, como Cristo faz com a igreja. Aí no versículo 30 ele diz, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e se tornando os dois uma só carne. Somos os membros e Cristo, o cabeça daquele corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele usou o simbolismo do casamento. Agora lembra, Israel era a menina dos olhos de Deus. Deus cuidou, transportou, levou, e ela começou a pecar, começou a prostituir, e Deus a perdoou, chamou arrependimento, perdoou, chamou arrependimento, e chegou uma hora que Deus falou, agora estou repudiando. Você não é mais minha mulher. Oséias 2:2. Você não é mais minha mulher. E Deus fala para Jeremias 31:31. Eis aí vem dias que firmarei nova aliança. Essa nova aliança foi feita em Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 28. Essa nova aliança vai salvar muitos, não todos, porque não são todos que aceitam. É triste isso, mas é a verdade. Então, devemos ser a menina dos olhos de Deus, a noiva de Cristo, adornada com os enfeites que Ele já deu. Quais são os enfeites que Jesus deu para que a sua igreja seja adornada para aquele grande dia? É a mensagem do Evangelho. Você tem praticado a mensagem do Evangelho? Na sua igreja, no grupo onde você vai? Tem certeza disso? Você não tem tirado Cristo e colocado de lado e praticado outras coisas
que não vem do Evangelho? Só porque algum homem inventou e colocou? Dá uma verificada. Olha com cuidado, porque é a sua vida que está em jogo. É a sua vida, porque senão Deus também vai repudiar você e você não faz parte do corpo que é a esposa, a noiva de Cristo, que é a sua igreja. Seja uma pessoa esperta, sábio. Que Deus guarde, que Deus abençoe, que Deus lhe dê sabedoria para que possa chegar naquele dia toda linda e bonita, porque o noivo vai voltar. O noivo está chegando. Se essa mensagem tem ajudado você, mande para outras pessoas, para que eles possam acordar a tempo e ficar pertinho de Cristo, porque Ele está voltando. Ele é o Senhor. Deus abençoe.